Foi dia de troca de extensão aqui na Royal Oeste, finalmente. A humilhada foi exaltada, viu, gente? Cheguei aqui, ó, depenada, sem cílios. Aí depois eu explico pra vocês o que aconteceu. Toda cabisbaixa, é só os peixes. Agora melhorei. Sempre as meninas me salvam. Ai, gente, eu não vivo sem. Pois eu nunca mais fiz o bolo que meu pai fez. Por quê? Porque eu sofri demais. Era o jeito que ele me ensinou a fazer o chocolate, o cheiro. Mas eu sabia que quando eu sentisse saudade eu podia resgatar essa memória, né? Lembra que eu vim aqui e conversei com vocês da importância de se ter um gosto, um cheiro, um lugar. Então, eu tinha essa lembrança, essa memória do meu pai me ensinando a fazer esse bolo. Aí quando eu fui procurar a conversa com o meu pai, aí eu tive vários processos desde que meu pai faleceu. Então, o meu pai, ele era fixado lá no meu WhatsApp. Então, depois que ele morreu, eu não entrava mais no WhatsApp, eu não respondia a ninguém. Por quê? Porque eu entrava e via meu pai fixado. Aí teve todo o processo de entregar o número do meu pai de telefone. Aí eu consegui entrar no WhatsApp, aí eu desfixei o meu pai pra eu conseguir tentar responder as pessoas, mas eu ainda tenho muita dificuldade de responder as pessoas. Eu tenho até hoje essa dificuldade de responder as pessoas. Aí, como você tá? Eu já vim aqui explicar pra vocês porque que eu dei uma sumidinha esses dias, né? Como vocês sabem, quando dá no dia 25 é o dia que eu sempre lembro do dia do sepultamento do meu pai, né? E é sempre uma data muito difícil. Então, no dia 24 eu já começo a sofrer pra caramba. No dia 25 aí eu choro mesmo. E quando deu no dia 26, eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer um bolo, né? Meu pai fazia bolos e meu pai, ele fazia um bolo de prestígio com chocolate como ninguém. E ele me ensinou também uma receita de fazer um bolo de cenoura com chocolate, que era o bolo de chocolate dele. E aí, quando deu no dia 27, que meu pai foi enterrado de novembro, eu fiz esse bolo, né? Ele foi sepultado no dia 25 e no dia 27 eu fiz o bolo que meu pai me ensinou. Criei um bloqueio, um gatilho, enfim. Desfixei o meu pai. Aí eu tive todo um processo de pegar o meu pai e arquivar o meu pai. Aliás, eu tive o processo de ver a foto do meu pai sumir depois que a gente entregou o número dele. Aí é aquela coisa de que você vai entendendo que a pessoa não tá mais aqui, né? Aí depois eu tive outro processo de arquivar o meu pai e deixar ele quietinho, arquivado lá. E toda vez que eu sentia saudade, eu podia voltar lá nas nossas memórias e ouvir um áudio dele, ou eu podia... Eu ficava visitando a receita do bolo dele pra eu saber, eu tinha certeza, eu podia voltar lá e fazer o bolo do meu pai. Eu sabia que quando eu quisesse fazer esse bolo, era só ir lá na conversa com o meu pai. Ok. E aí eu nunca mais fiz esse bolo. Mas é por quê? Porque eu tava tentando deixar a conversa com meu pai lá no cantinho pra eu ir lidando com essa saudade, entende? Agora que eu decidi fazer o bolo, eu simplesmente me dei conta que a conversa do meu pai desapareceu do WhatsApp. Sumiu, desapareceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque alguém pegou o número, ou não sei se é porque ninguém pegou o número do meu pai. Eu sei que a minha conversa do WhatsApp com meu pai desapareceu. Então, assim, eu tenho as minhas lembranças com meu pai aqui das coisas que eu compartilho com vocês, mas as coisas que a gente gravava e que eu mostrava pra vocês. Imagina como que não era o meu pai no particular comigo. Sabe, aquelas lembranças, aquela lembrança que só eu e ele a gente sabia que a gente tinha. Eu perdi tudo. Sumiu, desapareceu a conversa com meu pai. Aí eu não sei se é uma questão da operadora, mas eu fiquei aos prantos. Eu fiquei desolada, eu não acreditei, eu me senti como uma criança, sabe? Eu perdi o meu pai e o sentimento que eu tinha. Eu perdi ele de novo. Cara, eu perdi de novo. Eu me senti como se fosse... A tristeza que eu senti foi como se fosse igual o dia que eu enterrei o meu pai. Fui consumida por uma tristeza que eu nunca vou conseguir explicar pra vocês. Tô triste até agora, não consigo descrever o sentimento que eu tive de dor, como que doeu, como que me machucou ter perdido essas lembranças dele.
Eu ainda não acredito, ainda não acredito. Então eu passei os últimos dias chorando. Isso que aconteceu. Eu tava chorando, chorei muito. E aí quando eu chorava mais. E às vezes, de vez em quando, eu me pego chorando assim, sozinha, e paro, durante o meu dia, choro. Então, assim, se já era difícil pra mim, né, esse final do mês, a data começa ali no dia 24, dá o dia 25, agora saber que eu perdi parte das minhas lembranças, tá doendo. Você vai parar de amamentar um bebê, você precisa passar por um processo de desmame, né? Então como eu era o bebê do meu pai, eu mesmo fui tentando fazer esse processo de desmame, de desfixar, aí de repente de arquivar, de ir percebendo que realmente a pessoa não estava mais aqui, mas perder essas lembranças, quando eu me dei conta disso, eu me senti como se eu fosse realmente uma criança e como se alguém tivesse arrancado a minha mamadeira, como se alguém tivesse tirado a minha chupeta e tivesse tirado o meu peito e falado, não vai mais, não tem. Eu tô tentando aprender a andar de novo sem o meu pai. Eu levanto e caio, mas realmente perder essas lembranças que eu tinha com ele do WhatsApp, me machucaram demais, tá doendo muito, eu não sei como eu vou fazer pra poder superar isso. É como se eu tivesse retrocedido bastante e eu tô no processo e dói. Parar de falar, já tô com vontade de chorar. O bom é que quando eu faço cílios, quando eu choro assim, ó, pra frente, pra lágrima descer reta, pra não estragar meus cílios. Pra ver se eu paro de chorar. Claro que as lembranças vão ficar na minha cabeça, mas seria muito melhor se eu pudesse ouvir os áudios dele, ele me ensinando a fazer o bolo, ouvir os incentivos dele. Fica também aquela mensagem que ele falou, tô falando pra vocês, meninas, que quem não tem pai, que ele era o pai do coração de vocês, nunca se esqueça o tanto de carinho que meu pai tinha por vocês. E quando ele falava que ele me amava como eu realmente sou, é verdade. Meu pai me amava como eu realmente sou. Eu sempre contei tudo pro meu pai, não tem um erro que eu cometi na minha vida que meu pai não soubesse. Das piores coisas que você fala, isso eu nunca posso contar pro meu pai, o meu pai sabia. Ele sempre foi meu melhor amigo, eu nunca escondi nada do meu pai, dos meus erros ou dos meus acertos, eu nunca escondia nada do meu pai. Então, assim, foi muito bom ter tido essa troca com aquele homem. Eu vou sentir muita saudade das minhas lembranças com ele. Fico com vontade de chorar. Quando eu penso que isso aconteceu, tipo, eu não acredito, velho. Não acredito. Bom, eu não sei como vai ser no mês que vem, né? Porque agora eu vou ter que lidar com o fato da dor dessa data. Mas entender que eu perdi uma parte que era muito importante minha, né? De lembranças. Então, quando der o finalzinho do mês, cadê a Van? A Van deu uma sumida. Deixa a Van, deixa ela, vou tá lidando. Não sei quando eu vou superar isso, nem sei se um dia vou, mas é isso aí, galera. Tô no processo, e o processo dói, viu?